A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu louvo ao Senhor por esta grande oportunidade que Deus está nos concedendo, de mais um dia a gente estar na sua casa, no seu templo, para a gente poder adorar o Senhor, cultuar e ouvir e aprender de sua palavra. Agradeço aqui também ao pastor presidente, nosso pastor José Augusto, pelo convite de mais uma vez estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Eu quero falar aqui sobre um tema que é uma necessidade recorrente da gente sempre relembrá-lo. Eu quero falar sobre a importância da reforma protestante. O que aconteceu, o que levou ela a acontecer e a sua importância para os dias de hoje. Para isso, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Depois nós vamos ler Romanos também 1, 17. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Vejam que Paulo aqui está enfatizando a graça, o dom de Deus. A salvação não vem do homem, ela é ofertada por Deus ao homem. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Pai, oramos e te pedimos que o Senhor, pela tua bondade, tua misericórdia, o Senhor fale conosco, abrindo o nosso entendimento para compreendermos esse estudo. Dá-nos entendimento, para que possamos discernir no nosso tempo, na nossa época, o que devemos fazer, para sermos fiéis ao Senhor, à tua palavra. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bom, meus queridos, falar da reforma a gente precisa entender algum contexto da história, do momento, que vai nos levar, então, a entender o que aconteceu e por que aconteceu. Bom, todos aqueles que ouvem e já estudaram ou leem alguma coisa sobre a reforma protestante, temos que fixar a data, então, do dia 31 de outubro de 1517. 31 de outubro de 1517. Ou seja, já fazem 503 anos que aconteceu a reforma protestante. Como um fato ocorrido há tanto tempo tem importância para nós hoje? O que a reforma tem tão de importante que ainda vale a pena a gente ler, ouvir, aprender, refletir para as nossas vidas nos dias atuais? Estudar a história é muito importante. Porque quando a gente estuda a história, a gente aprende algumas coisas que aconteceu no passado, e isso tem uma importância muito grande para o futuro. Quando a gente estuda a história, estuda o passado, fatos, isso vai nos dar base ou direção para a gente entender como devemos agir e nos preparar também para o futuro. Uma coisa é certa, nós não sabemos do futuro, no sentido de que o que vai acontecer amanhã e nem que decisão eu vou tomar amanhã. O que eu sei é o que a palavra de Deus diz, que a palavra de Deus garante para o amanhã. Mas do ponto de vista pessoal, individual, de cada indivíduo, de cada pessoa, não sabemos o que vai acontecer amanhã. O que podemos é pela bondade de Deus, por sua revelação, que Ele nos revele. Mas a história, ela nos permite compreender o que aconteceu no passado. E quando a gente tem esse conhecimento histórico do passado, isso pode nos ajudar para o futuro.
para o nosso presente e para o futuro. Então, o que aconteceu no século XVI, que foi chamado de Reforma Protestante, e o que isso tem a ver com a gente? Por isso, eu situo aqui o tema, qual a importância da Reforma Protestante? Primeiro, é que a Reforma Protestante, ela tem importância, ela tem valor, porque ela foi um movimento restaurador. Ela foi um movimento restaurador. O grande ápice, o grande objetivo da reforma foi restaurar o verdadeiro culto, a verdadeira adoração, o verdadeiro valor às Escrituras, a centralidade de Cristo, né, a simplicidade da nossa liturgia de adoração. Então, ela foi um movimento restaurador. Segundo, é que a reforma protestante, ela teve um objetivo primário, ou primeiro, ou mais importante, de ser um movimento religioso, mas que acabou tendo também dimensões políticas, econômicas e sociais. Mas o grande objetivo da reforma foi fazer com que a igreja voltasse aos primórdios da igreja primitiva, à doutrina essencial da palavra. Terceiro lugar, a reforma protestante é que deu origem às igrejas que hoje chamamos de protestantes e evangélicas, ou seja, aquelas que não são católicas. E esses movimentos, então, teve importância para todo o desenvolvimento cristão depois do século XVI. E aí a gente destaca 4 desses movimentos, que foi o movimento luterano, né? Lutero não quis criar igreja nenhuma, nem denominação, mas logo depois dele, num primeiro momento, alguns denominaram aquele movimento até de luteranismo, para alguns, e aí nasce a igreja luterana. Depois a gente tem um segundo movimento, que é chamado de calvinismo, e as igrejas calvinistas são as igrejas reformadas ou presbiterianas. Depois vem um terceiro movimento chamado anabatista, que gerou as igrejas batistas. O movimento anabatista é o movimento que defendeu o rebatismo, porque as pessoas, normalmente, elas eram batizadas na igreja católica no nascimento, né? É uma tradição da igreja, ela sempre batizava a criança já após o seu nascimento. E os protestantes depois entenderam que o batismo é para o adulto e não para uma criança, ou pelo menos um adolescente e tal, um adulto que já tem consciência da sua fé. Então nasce o movimento anabatista e depois chamado de batista, que é os que rebatizaram, ou seja, batizaram novamente as pessoas com base numa confissão de fé individual. E por último, o anglicanismo, que é a igreja anglicana, que é a igreja que se separou, que ela nem ficou como católica e também não pertenceu a esses movimentos, mas se transformou numa igreja protestante, mas com umas características bem pessoais. É a igreja na Inglaterra, né? Uma igreja liderada pelo rei da Inglaterra. Bom, quais foram as causas da reforma protestante? O que levou a reforma a acontecer? Primeiro, a gente tem que falar de Martinho Lutero. Martinho Lutero era um jovem que se dedicou demais, assim, se dedicou a estudar a Bíblia, a teologia. Martinho Lutero começou a estudar direito, talvez tinha um sonho de ser um advogado. Seu pai era um homem mineiro, trabalhava nas minerarias, era um homem simples e investiu muito em estudo para Lutero. Lutero fez um curso de direito, mas depois Lutero, andando numa estrada num dia de chuva com um amigo, um raio cai próximo deles. Segundo alguns dizem que o amigo morreu, e Lutero faz um voto, segundo ele, porque ele era católico, né, ele fez um voto para a devota dele, que era chamada Santa Ana, e ele disse que iria, se ele não morresse ali, chegasse em casa bem, ele iria se entregar para a igreja, ia virar um padre, ia servir a Deus. E nada acontece com ele. E Lutero, então, depois ele se entrega, vai ao mosteiro e se dedica
a vida cristã. Claro que nós sabemos que quem guardou ele, protegeu ele, não foi Santa Ana, foi Jesus Cristo, né? Mas Lutero, então, ele entra, então, para a vida eclesiástica, vai estudar teologia, se dedica profundamente ao estudo das Escrituras, só que Lutero teve muitos conflitos. Ele ganhou a oportunidade de fazer isso, e Lutero é alemão, isso foi na Alemanha, né? Ele era alemão, nascido na cidade de Elisben, na Alemanha, e Lutero, após ele ter ido em Roma, e ele fez um curso de doutorado em teologia e volta, só que Lutero começou a ter questionamentos internos pessoais, porque ele via que na Bíblia havia algumas coisas escritas que a igreja estava indo numa direção diferente daquilo que as Escrituras estavam falando. Isso gerou alguns conflitos em Lutero. Lutero começou a orar muito, estudar a Bíblia, até que um dia o Espírito Santo fez as escamas dos olhos de Lutero cair. E os olhos de Lutero espirituais abrem. E Lutero tem um despertamento espiritual e ele entende que a igreja estava na contramão daquilo que a Bíblia ensinava. E aí Lutero, então, despertado por Deus, ele resolve, então, naquilo que estava no seu tempo, no seu contexto, tentar contribuir para que a igreja voltasse, então, aos primórdios das Escrituras. Isso gerou uma série de conflitos, de problemas com a igreja, a ponto dele ser depois excomungado ou excluído da igreja, e daí nasce o protestantismo, e nós somos origem desse protestantismo. Mas deixa eu dizer algumas outras causas ou outras coisas que aconteceram naquele contexto que fizeram com que a reforma protestante viesse a acontecer. Então, a primeira causa é essa situação da igreja. A igreja, na Idade Média, ela havia chegado a um patamar que estava se desviando das Escrituras. Hoje, a gente sempre ensina e dizemos que a Bíblia é maior do que a igreja. As Escrituras é que interpretam a igreja. Não é a igreja que interpreta as Escrituras, né? A Bíblia é maior do que a palavra de qualquer líder, de qualquer pastor, do Papa, de quem quer que seja. A Bíblia é maior do que qualquer tradição de ensino bíblico, né? A Bíblia é maior do que tudo. Então, se alguma coisa se conflitar com a Bíblia deve prevalecer. Então, Lutero começa a entender essas coisas, porque a situação da igreja estava se complicando, a igreja cada vez mais se afastava das Escrituras, porque a igreja mais se baseava na tradição, nos dogmas da igreja e na autoridade papal. Um segundo ponto que gerou essa causa também para a reforma protestante, não podemos deixar de citar, é que houve uma insatisfação ou um descontentamento político dos povos da região da Europa. Por quê? Porque a igreja, ela arrecadava dinheiro das nações, a igreja que mandava nos reis. Se um rei desobedecesse lá o Papa, ou desagradava, o Papa tinha o poder de tirar, destituir um rei, ou colocar um rei em qualquer lugar. Então, isso gerava uma série de insatisfação de muitos países com a igreja católica. Uma outra questão era o chamado nacionalismo emergente, que era uma ideia dos países se tornarem independentes, livres de Roma, na verdade. Porque qualquer coisa que um rei, que um país fizesse, na Europa, naquela época, se desagradasse a igreja, então eles sofriam sanções ou punições. Então, eles viviam dependentes de Roma, né? Então, isso tudo foram as questões que ajudou, em certo sentido, gerar a reforma protestante. Mas, do ponto de vista de Lutero, a coisa mais importante que ele percebeu foi que a igreja havia abandonado os ideais do cristianismo primitivo. A igreja do seu tempo, ela já estava deixando as Escrituras. Ela não era mais uma igreja bíblica, ela era uma igreja de tradições, de dogmas, uma igreja de costumes humanos, mas não era mais uma igreja centrada nas Escrituras. Uma outra coisa foi que ele percebeu um luxo excessivo
e riquezas na igreja, né? Ou seja, a igreja concentrava uma fortuna gigantesca, quando na Europa havia inúmeras pessoas passando fome, em Roma mesmo, em outros lugares, pessoas abandonadas, mendigos, pessoas pobres, necessitadas, e a igreja com luxo excessivo, com riqueza. Foi nesse tempo, hoje você pode ver pela televisão, o Vaticano, né, a Praça de São Pedro, é uma coisa, do ponto de vista da arte, é lindo de se ver e tal, né? Mas, assim, aquilo ali, naquela época de Lutero, ainda estava em construção. E o Papa da época, Papa Leão X, o que ele fez? Ele precisava de arrecadação e ele queria construir aquela praça toda lá de São Pedro, né? Ele queria construir ali as dependências do Vaticano e precisava de recursos. E, para isso, o que eles fizeram? Eles começaram a enfatizar algo que a igreja já fazia há um tempo atrás, de muito tempo, mas não tinha tanta força como aconteceu naquele contexto de Lutero. Foram as famosas chamadas indulgência. O que eram as indulgências? As indulgências eram, os padres, né, começaram a sair pelo império todo, por todos os lugares, e chegavam, por exemplo, na igreja e cobravam um determinado valor às pessoas, e aí eles emitiam um certificado, né, falando na linguagem de hoje, era um documento, um certificado, e esse documento, então, constava o nome da pessoa, e ali a pessoa alcançava a salvação. Ou seja, você comprava a sua salvação com a indulgência. A igreja, quando você dava aquele dinheiro lá que eles estabeleciam, você trazia o dinheiro, a igreja fazia um documento, botava o seu nome, sua salvação já estava comprada, estava garantida. Se você, caso quisesse salvar alguém que já morreu, né, de repente um pai, a mãe, alguém, tinha que fazer a mesma coisa. O padre ia dar o valor, você paga lá, e aí ele dava lá, e aquela pessoa que, segundo a tradição católica, estava lá no purgatório, iria então ser salva, né? Então a igreja começou a fazer isso. E aí, e isso tudo, houve arrecadações, as pessoas não tinham a Bíblia na mão, né? Então elas vão acreditar em quem? Vai acreditar na igreja. Então, a igreja tem agora um luxo excessivo, um acúmulo de riquezas, a igreja passa a vender e cobrar, né, essas indulgências, que eram um pagamento, dava esse certificado às pessoas, e o camarada então achava que ele estava salvo. Ou seja, nesse ponto de vista, a salvação passou a ser mérito. Quem pode pagar é salvo. Imagina o coitado que não tem dinheiro para pagar, esse aí está perdido. Vai ter que encarar o inferno porque não tinha dinheiro para pagar a sua salvação. Então, era o que estava acontecendo naquele contexto ali, né? Era o que acontecia. Outro problema era a venda de cargos. A venda de cargos. Havia uma crítica muito grande, porque naquele contexto, alguns bispos, padres, arcebispos e tal, pessoas que tinham dinheiro, ele comprava um cargo na igreja, a igreja consagrava um determinado indivíduo lá a um cargo lá. Então, os cargos eclesiásticos praticamente eram loteados, eram vendidos. Vamos supor, o máximo que um cara pobrezinho chegava era um padre lá da vida, mas se ele quisesse crescer na hierarquia da igreja, se ele tivesse dinheiro, a família tivesse dinheiro, ele pagava e aí ele ia ser promovido pela igreja, né? Então, isso gerou também vários problemas. Outro problema que mexia com a credibilidade da igreja é porque a igreja pregava para o povo a simplicidade, pregava que ninguém deveria usar de juros um com o outro, e a igreja praticava isso. Ela praticava, né, a usura com empréstimos absurdos e tal para com as pessoas. Isso tudo foi gerando uma descredibilidade das pessoas. E Martinho Lutero, um dado momento, lendo Romanos, capítulo 1, nesse versículo que nós lemos, Romanos 1,17, quando Martinho Lutero leu o final do versículo 17, que está escrito, mas o justo viverá da fé. O Espírito Santo mexeu no coração de Martinho Lutero de uma forma tão forte, tão impactante, que aquilo ali fez cair as escamas dos olhos de Lutero, e Lutero começou a ver, mas espera aí, eu estou numa igreja que vende a salvação, dá um certificado de salvo para o cara que pagou, mas espera aí, a Bíblia está dizendo que o justo vai ser salvo, não é pelo dinheiro, não é pelo pagamento,
salvação é pela fé. Então, Martinho Lutero, ele não se limita só a esse texto, ele começa, então, a estudar, a orar, e vai abrindo um leque na mente de Lutero, ele vai estudando, compreendendo a palavra, e ele vai vendo o quanto a igreja estava errada, a igreja estava se desviando. Então, com esse contexto todo, de todas essas coisas acontecendo, né, e principalmente a questão da indulgência, sem dizer a venda de relíquias sagradas que a igreja fazia para com as pessoas, né, se diz, alguns historiadores, que havia uma crítica moral a muitos dos padres, dos clérigos da igreja, que se misturava com bebidas, com prostitutas. Era uma crítica muito grande que se fazia à igreja naquele contexto ali do século XVI. Naquele contexto do século XVI, então havia muitas dessas críticas na igreja. Deus, então, começa a mover o coração de Lutero, e aí Lutero, ele era um jovem ainda, um homem novo, lá para os seus 30 e poucos anos, e Lutero, ele conhecia profundamente a língua grega, ele estudava muito grego, ele é um alemão, né, mas que estudava o grego profundamente. Então, o que Lutero faz? Lutero, ele não queria dividir a igreja, essa que é a grande questão. Lutero, ele não queria abrir uma nova igreja, ele não tinha pensamento de criar uma nova igreja. Lutero queria que ele acreditava, e ele gostava da igreja católica, ele respeitava a igreja. Ele via o Papa como uma autoridade na igreja. Então, qual era a intenção de Lutero? O que ele fez? Ele escreveu um artigo enorme, dividido em pequenas partes, num total de 95 teses. Essas teses hoje seriam como parágrafos, né? Elas seriam como pequenos parágrafos, pequenos textos. Hoje a gente chama de parágrafos, né? Na época se chamava teses. Então, Lutero escreve 95 artigos, né? Ou parágrafos, e nesses 95 artigos, o que Lutero questiona ou fala ali? A ideia dele é mandar esse documento para o Papa, porque Lutero via no Papa a autoridade última e máxima da igreja. Ele sabia que o Papa tinha um poder muito grande e que a palavra do Papa era uma palavra inquestionável. Então ele sabia que se o Papa ouvisse aquilo ali, reconhecesse os erros da igreja, o Papa pudesse promover uma grande reforma na igreja, para a igreja se redimir dos seus erros, dos seus absurdos, e a igreja voltar para os caminhos da Bíblia. A ideia de Lutero era essa. Era uma ideia de que a igreja podia se arrepender, voltar e deixar várias dessas práticas que ela tinha, né, que estavam fora da Bíblia. Então Lutero escreve esse texto. Para alguns dizem que Lutero escreveu duas cópias. Uma ele enviou ao Papa, mas prevendo que talvez ele não ia ter muito sucesso nesse documento, talvez não chegaria até o Papa. O que Lutero fez? Lutero usou uma estratégia dentro do seu tempo, no seu contexto. Se fosse hoje, Lutero ia colocar na internet, no Facebook, numa página lá de destaque, ou ia para a televisão, alguma coisa assim. O que ele fez na sua época? Ele pegou um texto, escreveu essas 95 teses, foi lá na sua cidade, lá na igreja, e ele, era o dia 31 de outubro, ele afixou uma cópia desse documento justamente na porta da igreja. Naquela época, quando alguém queria fazer um anúncio de um fato muito importante, um fato relevante, uma coisa extremamente importante, eles tinham o hábito de, do lado da igreja ali, ou na frente da igreja, fazer como anúncios, pendurar como anúncios, né? Como divulgação, igual a gente tem um quadro da igreja aqui que tem divulgação, né? Então eles botavam ali anúncios da cidade, mas eram coisas muito importantes. Lutero, então, o que ele fez? Para chamar a atenção das pessoas e mostrar realmente o seu pensamento, então o que ele faz? Ele pega essas 95 teses e fixa elas justamente na porta da igreja. Muitos veem ali que ali Lutero estava com um ato de insurgência, ou rebeldia, ou desobediência, ou um ato de coragem, de bravura da parte dele,
porque ninguém ousava questionar a igreja, ninguém falava contra a igreja, ninguém iria contestar a igreja ou o Papa. E Lutero faz isso. Lutero estava decidido, Lutero tinha convicção de que ele estava certo, e ele sabia que ele estava pautado na palavra de Deus. Os seus artigos é justamente no sentido da igreja se corrigir, deixar as indulgências, o Papa tratar da correção da igreja e recolocar a igreja nos caminhos certos. Bom, isso causa um grande alvoroço ali na Alemanha, primeiro porque os comerciantes da Alemanha e o povo da Alemanha já estavam doidos para se libertar de Roma há muito tempo, né? Para não pagar indulgência e outras coisas. Bom, Lutero, o que ele fez foi um tratado religioso, foi uma questão teológica, mas o povo da época foi oportunista, e eles pegaram aquilo como uma oportunidade, como um gancho, né? Para ir na carona do outro. Isso aí às vezes a gente vê, né? Às vezes tem gente que é assim, ele não tem competência, ele tem que pegar carona em outro para fazer alguma coisa. E aí eles viram em Lutero ali uma oportunidade, como um estopim, para eles aproveitarem e se libertarem de Roma totalmente. Então Lutero ganhou credibilidade da população. Só que isso chega até o Papa. E o Papa, quando ele toma conhecimento desse documento de Lutero, o Papa não viu com bons olhos. O Papa ficou irado, ficou revoltado, porque Lutero questiona a igreja, questiona o luxo da igreja, o luxo do Papa e tal. Então, eles mandam lá que Lutero fosse chamado pelo seu bispo, para que Lutero se retratasse com a igreja. Mas aí Lutero disse, não, eu estou convicto, eu estou certo, a não ser que vocês me convençam pela consciência e pela palavra que eu estou errado, eu jamais me retratarei. A igreja abriu um processo disciplinar, estou falando na linguagem de hoje, um processo disciplinar, porque naquela época era um pouco diferente, né? Era um tribunal onde Lutero, porque ele era um padre, né? E ele teria que responder nesse tribunal, porque ele havia afrontado, insultado, falado da igreja. Não é? Então a igreja entendia assim. Lutero estava certo e convicto daquilo que ele fez, que a igreja estava se excedendo. Bom, o Papa queria levar Lutero, mandou com que Lutero fosse levado até Roma, para Lutero depor em Roma. Lutero sabia que se ele fosse a Roma, era certo dele morrer. A fogueira já deveria estar aquecendo, né, para esperar Lutero, porque naquela época era fogueira. Com certeza Lutero seria julgado, condenado injustamente e seria morto. Deus, irmãos, às vezes usa também fatos, situações da história. Deus usa homens na história. E na Bíblia a gente vê Deus chamando homens ímpios, às vezes, de meu ungido, porque Deus tem um propósito. Às vezes Deus quer ser até misericordioso com a nação, e Deus levanta, às vezes não é um justo, não. Às vezes Deus não pega o mais justo, não, Deus pega até um ímpio. Porque Deus é Deus, Ele usa quem Ele quer, Ele é soberano. E aí sabe o que Deus fez? Lá na Alemanha mesmo, na cidade de Lutero, tinha o rei, mas tinha príncipes, né? Tinha príncipes lá, naquela época. Havia um príncipe chamado Frederico, e ele era um homem já idoso. Esse homem gostava de Lutero. Ele via em Lutero um potencial como um padre, um homem sério, um dedicado estudioso das Escrituras. E o príncipe Frederico, esse homem, ele era um homem, né, por ser príncipe, não é pobre, né? Ele resolveu pagar o curso, foi ele que pagou o curso de doutorado de Lutero. Ele amava Lutero, ele gostava de Lutero. E o príncipe Frederico, ele tinha um sonho na vida dele, ele já era um homem idoso, ele tinha um sonho de, antes de morrer, poder ler a Bíblia ou o Novo Testamento na sua língua, no alemão, em alemão. E aí, o que Lutero fez? Lutero juntou a vontade e a fome ao mesmo tempo, né? Sabiamente, o que Lutero fez? Lutero pegou o Novo Testamento e traduziu do grego para o alemão. Lutero traduziu o Novo Testamento todinho e levou de presente, deu de presente a tradução do Novo Testamento para o príncipe Frederico. Aí o homem se desmanchou, né? Era o sonho que ele tinha. Mais uma afronta para a igreja, porque a igreja jamais aceitaria que alguém traduzisse as Escrituras fora daquilo que a igreja tinha. A igreja usava uma versão em latim de Jerônimo,
Então ela não aceitava que ninguém fosse ler a Bíblia ou traduzir para alguém sem autorização da igreja. Mais um ponto para a igreja querer pegar Lutero. Então o príncipe Frederico, quando ele soube que Lutero estava sendo chamado para ir depois em Roma, ele disse: Lutero não vai para Roma, eu não deixo. E não deixou. E Lutero não foi. Deus guardou a vida de Lutero e não permitiu, né? Outros lá acabaram também dizendo: não, se Lutero for para Roma, depois em Roma ele vai morrer, lá eles vão tirar a vida dele. Então Deus guarda a vida de Lutero assim, usando pessoas, né, que não permitiram com que Lutero fosse deportado para responder lá no Vaticano, lá em Roma. E aí a igreja, então, o que ela faz? A igreja resolve excluir Lutero. Ela faz uma chamada bula, naquela época se falava, né? Bula de excomunhão, e excluiu Lutero. Com isso, então, Lutero e mais outras pessoas que aí foram se despertando, né, para o que Lutero vinha ensinando, foram entendendo que Lutero era um homem sério, comprometido com a palavra, e Lutero estava abrindo a mente das pessoas. Então, o que Lutero fez? Fez logo uma edição de Bíblias. Vamos lembrar que é na Alemanha que nasce também a imprensa, né? Essa imprensa de você fazer cópias, isso nasce na Alemanha, naquele contexto ali, do século XV. Isso ajudou Lutero a fazer cópias da Bíblia. E o que Lutero fez? Popularmente, a gente diz que Lutero pegou a Bíblia e botou na mão do povo. Distribuiu. Ou seja, ela é livre de interpretação. As pessoas precisam ter a palavra na mão. Então, daí nasce esse movimento, um movimento de reforma, ou seja, de mudança e transformação. Em 1529, a Igreja Católica, vendo que já havia um grande número de pessoas que estavam acompanhando Lutero, o que a igreja fez? A igreja entendeu: a gente não pode deixar que esse povo fique chamando o nome de católico. Então tem que dar outro nome para esse povo. Num concílio lá, numa chamada Dieta de Spira, eles resolveram então, numa discussão, dizer como é que a gente vai chamar esse pessoal aí que está seguindo o Lutero. E aí disseram: olha, esse povo aí é o povo que protestou contra a igreja. Já que eles protestaram, vamos chamar eles de protestantes, né? Então daí nasce o nome de protestantes. Quem eram os protestantes então? Todos os seguidores de Lutero. Então, todo cristão que não é seguidor da igreja católica, ele é chamado de protestante, por causa desse nome, né? Protestante. Então, protestantes são aqueles que não fazem parte da igreja católica. É assim que nasce o movimento da Reforma Protestante. Agora, o que a Reforma fez de importante? O que a Reforma fez pelo lado de dentro da Bíblia? O que a Reforma de fato trouxe para nós, que é tão importante e que a gente deve se manter hoje? Por que defendemos a Reforma Protestante? Porque nós hoje concordamos com Lutero, dizemos que ele estava certo, e reconhecendo que o que ele falou estava correto e a igreja deveria ter se corrigido. A igreja não se corrigiu, ela continuou, mas Deus levantou, através de Lutero, esse movimento de reforma. E aí a gente pode resumir algumas frases que ficou historicamente descrita, não só pelos seguidores de Lutero, mas isso foi no século XVI, no ano de 1500 e pouco, e continuadamente os estudos, teólogos foram aprimorando, né, aqueles questionamentos de Lutero, as teses de Lutero, os ensinos bíblicos. Deus foi levantando homens comprometidos com a palavra, homens que estudavam a palavra com verdade, com integridade. E aí pôde-se resumir que a base, a essência, o fundamento da reforma repousava sobre 5 frases, 5 lemas, e eles foram escritos em latim, né? Eu sempre, quando uso um texto de alguma coisa, às vezes eu uso uma dessas frases embaixo, escrita. Sempre faço isso. O primeiro foi o chamado sola scriptura, ou somente a Escritura. Essa foi a base da reforma. Porque Lutero entendeu o seguinte: nós devemos crer, seguir, obedecer, ter como regra de fé somente a Bíblia, somente a Escritura. Por que somente a Escritura? Porque nos dias de Lutero e até hoje,
vamos entender o seguinte: a Igreja Católica, ela não usa somente a Bíblia como fundamento de ensino, de regra, de conduta, de vida e doutrinário. A Igreja Católica, ela usa a Bíblia, ela usa a tradição da Igreja, ela usa os dogmas da Igreja, que são interpretações doutrinárias à luz da Igreja, e ela também usa a palavra papal, do magistério, aquilo que os bispos, junto com o Papa, entendem, e aí é um documento redigido pelo Papa como um documento papal. Então, a Igreja Católica, ela não usa só a Bíblia. Significa dizer que aquilo que ela não responde pela Bíblia ou não conclui, ela pode usar a tradição. Ela invoca a tradição. E o perigo, o problema é que a tradição, ela pode ter coisas que se conflitam com a Bíblia. E esse é o grande problema. Então, Lutero entendeu que a igreja tinha que se voltar somente à Bíblia e não viver pautada em tradições. Não que não pudesse a igreja ter tradição. A igreja poderia ter suas tradições, toda igreja tem tradição. Todos os lugares têm suas tradições, sendo que a tradição não pode ser maior do que as Escrituras. A tradição não pode dominar a Bíblia. E isso vale, irmãos, para nós até hoje. Por isso que eu falei, qual a importância da reforma para a gente hoje? Porque nós temos que ter o cuidado, porque às vezes a gente diz assim, não, mas meu bisavô ensinou isso, meu avô ensinou, meu pai ensinou e por isso eu faço. Agora, o que eles te ensinaram de fato está de acordo com a palavra? Se tiver e for bom, amém. E se não tiver, você vai ficar com a tradição? Não, porque a Bíblia é maior. Então era isso que os reformadores queriam. Reformadores é um nome atribuído a Lutero e aos demais, depois de Lutero, que deram continuidade a esse processo de reforma da igreja. O que eles entenderam? Somente a Bíblia. A Bíblia, então, é por isso que hoje nós dizemos que a Bíblia é a nossa única fonte de regra, de fé e conduta. A igreja pode ter costumes, ela pode ter tradições, mas costumes não podem ser maior do que a Bíblia. Tradições não podem superar as Escrituras, porque a Bíblia está acima de toda a cultura, de todas as tradições, de todos os dogmas que um homem possa criar. A Bíblia, somente as Escrituras. Segundo sola, somente Cristo. Solos Cristo, ou seja, a salvação, ela está única e unicamente somente em Cristo. Nada e ninguém pode salvar a não ser Cristo. Ninguém pode nos levar à presença de Deus a não ser Cristo. Ele fez um sacrifício único para a salvação. Não há salvação fora de Cristo. Então, os reformadores compreenderam isso. A salvação está unicamente em Cristo. Terceiro ponto ou fundamento para a reforma é o chamado sola gratia, é a graça somente. Paulo, escrevendo Efésios, disse, porque pela graça sois salvos. O que significa isso? O sola gratia, ele foi justamente opor-se à venda das indulgências. Por quê? As indulgências diziam que a pessoa tinha que pagar para ser salvo. Ele tinha que pagar para receber o seu certificado de indulgência. Já o sola gratia, os reformadores entenderam que a salvação na Bíblia, ela não é paga por nenhuma moeda, nada pode pagar a salvação. Ou seja, somente a graça. E o que é graça? Favor imerecido. Aquilo que ninguém merece, que ninguém pode pagar, é justamente o que Deus deu. Então a salvação, ela é um ato gracioso de Deus para nós. Quem pagou a salvação foi Jesus Cristo. E o único que Deus aceitou pagar foi Jesus. Deus não aceitaria moeda de salvação de ninguém. Só Jesus pagou. Então, somente a graça. A graça foi, então, o único meio que Deus dispôs ao homem para o homem receber a salvação. Ou seja, é um ato gratuito. Então, nesse ponto de vista, ninguém é maior ou melhor. E ninguém vai determinar se o homem vai ser salvo ou não. Isso aí é com Deus.
Ninguém vai poder dizer que alguém vai ser ou não, porque tem mais ou tem menos. A salvação não é por obras, é por graça. Quarto lugar, somente a fé. A fé é o único instrumento para nós nos agarrarmos a Cristo. Não há amuletos, não tem como eu me agarrar a imagens, a santos da igreja, eu não vou me agarrar a meu pai, minha mãe, eu não posso me agarrar a nada e nem a ninguém. A única coisa que eu vou usar como instrumento para eu acreditar e me agarrar é na fé. Agora, essa fé não é nem minha, é a fé de Jesus Cristo, daquilo que Ele fez. Pela fé no que Cristo fez. A fé naquilo que Jesus fez. A crença, o alvo da fé é Cristo. Então, somente pela fé, ou seja, a fé é o meio, é o instrumento pelo qual eu me aproprio dessa salvação que me é dada pela graça. Deus me deu pela graça a salvação, ou seja, não há como pagar. A fé é um instrumento que nós nos agarramos a essa graça, que vai nos levar a esse conceito de salvação. Por último, os reformadores defenderam o quinto fundamento para a reforma protestante. Somente a Deus toda a glória, chamado no latim de soli deo gloria. Soli, somente. Deo, no latim, é Deus. Glória. Soli deo gloria. Somente a Deus toda a glória. Ou seja, ninguém mais deve ser glorificado, deve ser honrado, deve ser venerado, deve ser buscado. Você não pode se prostrar nem adorar a ninguém, a não ser o único Deus vivo e verdadeiro. E aqui, os reformadores, eles reafirmam o conceito bíblico que Deus é o único digno de receber toda glória, toda glorificação. O homem não pode ser glorificado, imagens não podem ser glorificadas, pessoas não devem ser glorificadas, somente a Deus. Então, essas 5 bases foram o fundamento que a igreja desenvolveu naquele contexto de reforma, que foi a base estrutural para nós. Há uma outra que a gente cita como algo ligado agora à vida prática da igreja. Essas 5 aqui são fundamentações teológicas. Para a reforma protestante, para os reformadores, esses 5 solas aqui, eles são questão de vida ou morte espiritual. Se você os tem, amém. Se não os tem, você está complicado diante de Deus. Por quê? Porque você somente será salvo se você seguir única e exclusivamente a Bíblia. Nenhum outro livro, nenhuma outra tradição. A salvação está unicamente em Cristo. E o meio de recebê-la é pela graça, ou seja, se alguém estiver pagando alguma coisa aí para ser salvo, ele não está salvo. Porque Deus não aceita nada, não há um centavo que Deus aceita. Nada, é pela graça. Somente a fé. Não tem como se agarrar a Cristo, a salvação, por nenhum outro meio a não ser pela fé. E somente a Deus toda a glória. Esses fundamentos são a base para a reforma. Agora, há um outro fundamento que é para a vida da igreja, que é o chamado sacerdócio universal dos crentes. Esse sacerdócio levou a igreja a entender que o culto agora, ele não é mais no estilo da missa, que é o padre falando, dando toda a liturgia e o povo de braço cruzado do outro lado, apenas olhando, participando. Culto, também, segundo a reforma protestante, isso aqui é uma base dos reformadores. O culto não poderia ser extravagante e não poderia ter excesso de liturgia. Isso é fundamento da reforma. Lutero bateu muito nessa questão. O culto tinha que ter simplicidade, espontaneidade. Ele tinha que ter oração, palavra e cânticos exclusivos a Deus. O culto não poderia ter
extravagâncias litúrgicas. Não poderia se fazer cultos voltados ou em memória de personalidades. O culto tinha que ser algo espontâneo. E o povo deveria participar do culto e não simplesmente assistir o culto. O culto não poderia ser realizado pelo clero da igreja, mas o culto deveria ser realizado por toda a comunidade de fé. Qual a base disso? O sacerdócio universal de todos os crentes, que é visto na igreja de Atos. Quando olhamos o livro de Atos, nós vamos ver que o sacerdócio não era mais igual no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quem que exercia o sacerdócio tudo? Era apenas uma tribo, a tribo de Levi. Agora, no Novo Testamento, não é uma tribo que é exclusiva da adoração ou do culto. O culto agora é para ser realizado por todos. Então, ninguém pode vir mais à igreja hoje para assistir culto. Pastor, isso não é absurdo o senhor falar isso? Eu não posso vir assistir o culto? Não. Você vem para fazer culto. Você vem fazer o culto para Deus. Você não veio assistir o culto. Você veio fazer um culto. Você veio celebrar um culto. Você veio fazer um culto para Deus. Então, você não vem mais assistir, você vem fazer o culto. Então, se o culto não foi bom, porque você não fez bom culto. Amém? Se o culto não foi bom, se a gente sai reclamando do culto que foi ruim, porque nós fizemos um culto ruim para Deus. Porque nós fazemos o culto, nós deveremos ser o povo, a comunidade da adoração, do louvor, o povo que vai proclamar a palavra do Senhor. Então, o que a reforma, ela, com esses fundamentos, traz para nós no século 21? Ela traz para nós aquilo que Lutero viu, que o Espírito Santo despertou a Lutero, e que nós precisamos hoje manter vivo isso em nós. Número 1, a centralidade de Cristo. Eu me admiro quando, eu falei aqui no início que a história é muito importante, e eu sempre costumo fazer citação de um historiador, Cícero, que era um historiador romano. Ele dizia que a história é uma mestra da vida, né? Porque o passado nos faz refletir o presente e nos leva à luz ao futuro. Eu olho hoje e vejo que existem alguns homens que começaram no ministério há muitos e muitos anos atrás, e eles chegam até o final do seu ministério fielmente pregando aquilo que Deus os chamou. Não arredam o pé. Eles não perdem a centralidade de Cristo. Mas outros, a gente vê o camarada começando bem, e aí ele vai se envaidecendo, se ensoberbecendo, acostumando com a fama, com a glória do homem, com os aplausos humanos, e daqui a pouco o camarada vai se desviando ou perdendo a essência daquilo que ele tinha. Lamentavelmente, a gente vê esses dois polos. Eu admiro, e eu acho que bons testemunhos devem ser citados, porque honra quem tem honra. O grande evangelista Billy Graham terminou sua vida aos 99 anos, pregou, se não me falha a memória, até os 97, incansavelmente, e aquele homem nunca deixou o tema central de sua mensagem, a centralidade de Cristo. Nunca deixou de pregar o Evangelho na sua essência. Nunca deixou de anunciar Cristo. E às vezes a gente olha para algumas pessoas, aqui nossa, do Brasil, homens que Deus tem levantado, dado talentos, e às vezes o camarada começa tão bem, e às vezes lá na frente, ele vai perdendo essa essência. Quantas igrejas começaram bem, e agora já não fala mais em Cristo? Jesus já não é mais a figura central importante. Paulo tinha orgulho, vamos dizer assim, entre aspas, santo orgulho. Queria ver Paulo bater no peito de orgulho, era falar de Cristo. Esse era o orgulho de Paulo, falar da cruz de Cristo, falar de Cristo, era a centralidade de Paulo, pregar Cristo. Então, o que a reforma protestante trouxe? E nós precisamos hoje manter a centralidade de Cristo.
Quantos cultos já não se fala mais de Cristo? Se fala de um Jesus que abençoa, mas não se fala de um Cristo que deve ser adorado. Um dos temas do Novo Testamento é chamado querigma no grego, e querigma é proclamação. A igreja existe para proclamar o reino de Deus. O reino de Deus era a mensagem central de Jesus Cristo. Jesus veio pregar o reino, o governo de Deus. Paulo, ele apresenta Cristo como a centralidade. Jesus veio na plenitude do tempo, no tempo certo. E aí nós hoje não podemos perder a centralidade de Cristo. Foi isso que a reforma deixou como herança para nós. Segundo grande ponto que a reforma trouxe para nós, e é uma herança que a gente não pode perder, é o somente pela fé. Hoje a gente vê tanta gente agarrada a tanta coisa. Eu fico preocupado e ao mesmo tempo triste quando eu vejo algumas pessoas até no altar da igreja ter a coragem de dizer assim: irmão, se Deus não fizesse isso eu tinha desviado. Ainda bem que Deus me socorreu logo, porque se Ele não tivesse me dado eu tinha ido embora. Eu fiz um voto assim meio absurdo com Deus: ou Ele me dá ou eu volto para o mundo, ele me dá ou eu desvio. Ué, peraí, é pela moeda, é pela troca? Como é que é isso? Você negocia com Deus? Não é pela graça não? Não é a fé não? O que me agarra a Deus é o milagre ou é a fé nele? Meu tempo está acabando e eu quero falar rápido uma coisa aqui que é muito interessante. A Bíblia ela é didática, ela é pedagógica, ela é progressiva para nós, no nosso entendimento. Queridos, Deus não pede nada absurdo e louco de ninguém. Quando Deus pede uma coisa bem grande, bem destacada, bem ousada, é porque tem fundamento. Você não pode ler Gênesis 22 sem ler Gênesis 15. Não dá para pregar Gênesis 22 sem primeiro entender o capítulo 15. Eu jamais posso dizer que Deus pediu a Abraão o seu filho em sacrifício sem eu entender o capítulo 15. O que é isso, pastor? Porque Abraão não deu prova de fé para Deus no capítulo 22, esse é o erro nosso. Achar que Abraão provou para Deus fé no capítulo 22, não. Abraão não provou para Deus, ele provou para nós. A fé de Abraão jamais poderia estar pautada num sacrifício visível a seus olhos, executados pela sua mão, aí é esforço humano, se contradiz com toda a teologia paulina. A fé é um assentimento que se agarra por aquilo que Deus diz, e eu tenho que crer no que Deus diz. Gênesis capítulo 15, versículo 6 diz o quê? Deus um dia olha para Abraão, Abraão está meio cabeça baixa, porque Deus tinha feito a promessa que daria o filho. E Abraão está velho, Sara velha, o filho não chega, e aí Deus então fala com Abraão novamente, reanima Abraão, e aí diz o que no versículo 6 do capítulo 15? E Abraão creu no que Deus disse. Abraão creu no que Deus disse. E sabe o que está escrito lá no texto? E isso lhe foi imputado. Ou seja, é como se, na linguagem de hoje, é como se Deus dissesse assim: eu vou abrir uma conta corrente para você, Abraão, e eu vou fazer o depósito. Deus creditou em Abraão. Deus imputou a Abraão aquela atitude agora, e Abraão passa a ser o pai da fé. Por quê? Porque Abraão creu não no que ele viu, porque o Isaac não tinha nascido ainda. Ele creu no que Deus disse. Deuteronômio 8, não foi isso que Jesus citou para Satanás? Deuteronômio 8, lá em Mateus 4. Ó, Satanás, tu quer me ensinar a Bíblia? Está escrito que não é só de pão. O homem vai viver do que Deus disse. E o que Deus disse? É a palavra dele. Então Abraão, ele crê. E por Abraão crer no que Deus disse, isso lhe foi imputado. Agora no capítulo 22, Abraão dá uma demonstração, irmão. Porque quando o filho fala: pai, está tudo pronto, e a gente entende bem de sacrifício, né? Porque eu já fui com o senhor outras vezes, ou seja,
eu tenho conhecimento que tem que ter um cordeiro aqui, né? E Abraão diz o quê? Meu filho, fique tranquilo, a grande prova de fé eu já dei. Ô, meu filho, quem creu no que Deus disse não vai acreditar se o filho morrer e ressuscitar? Deus para si proverá o cordeiro, Jeová Jirê, o Senhor proverá, Deus vai prover, fique tranquilo. Então, capítulo 22, não é prova para Deus, é prova para a gente. Abraão creu, a fé, por isso nós somos filhos da fé em Abraão, não por causa do capítulo 22. Capítulo 22 de Gênesis não é base para nós sermos filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão pela fé por causa do capítulo 15, versículo 6 de Gênesis. Abraão creu no que Deus disse. E Deus disse assim: Abraão, como você acreditou no que eu falei, como você, de fato, creu no que eu disse, eu imputo a você agora a justificação. Você agora é declarado por mim, como alguém que está justificado, não é porque você fez obras, não é porque o Isaac ainda nasceu, mas é porque você acreditou no que eu falei. Deuteronômio 32, 2, Moisés disse, Deus dizendo na boca de Moisés, goteje a minha doutrina, destile a minha doutrina como chuva seródia. Quem falou? Para ele, não para Abraão. Sim, ele tinha o conhecimento desse fundamento, dessa fé, né? Então, irmãos, a fé não é, eu não tenho fé em Deus agarrando-se por causa de milagres. Milagres é uma demonstração da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, mas não é porque se ele fez ou não fez, é que as pessoas ficam medindo isso, ok? Para a gente encerrar, terceiro ponto, então, que a reforma nos traz como herança, a Bíblia é o único livro como regra de fé e conduta. Nós devemos obedecer às autoridades, às leis, somos brasileiros e devemos obedecer à Constituição da República Federativa do Brasil, a nossa lei máxima, sem dúvida. Mas se a Constituição ou qualquer outra lei do país desobedecer a palavra de Deus, você deve ficar com a palavra de Deus, ainda que isso custe a tua vida. Isso aqui não é ensino para desobedecer às leis, que eu não ensino jamais e nem quero fazer isso. Nós devemos obedecer às leis, mas as leis, enquanto estiverem obedientes à palavra de Deus. Sabe por quê? Porque as leis humanas só valem enquanto você estiver vivo. A palavra de Deus é eterna. Homens estarão eternamente condenados porque essa palavra não perde seu poder, ela é eterna. Estaremos salvos eternamente porque a palavra promete isso, quem falou isso não volta atrás, a palavra não é do homem, a palavra não é sobre Deus e nem acerca de Deus, a palavra não fala de Deus, a palavra é dele, é a palavra dele falando. A Bíblia é a boca de Deus falando, então é a sua palavra em vigor. E também podemos dizer que, por último, um dos itens tão lindo que a reforma ressaltou é que ela substituiu aquela liturgia da missa pela ceia. A ceia e o batismo consciente. Então, duas grandes heranças que a reforma deixou para nós, como os únicos sacramentos que a igreja deveria praticar. A igreja não deveria orar por quem já morreu, ela não deveria acender velas, ela não deveria fazer nenhum tipo de caminhada, nenhum tipo de ação, a não ser duas práticas, de fato, exteriores, que iriam identificar questões internas em nós. O batismo como sinal de nosso arrependimento e confissão de Cristo, né? E isso já numa consciência adulta, né? E a ceia, que seria a nossa reafirmação do nosso compromisso daquilo que Jesus fez por nós, da nossa manutenção de fé que vivemos hoje e do nosso aguardo pela sua volta. Então, essas são as heranças que a reforma deixou para nós. A história ainda fala, e nós precisamos aprender com a história.
Precisamos, nos dias de hoje, talvez mais do que nunca, crer na palavra do Senhor. Eu falo isso abertamente, ensino, e estou convicto do que eu estou dizendo. Eu creio na Bíblia 100%, inegociavelmente. Para mim, a Bíblia não se torna a palavra de Deus e não contém a palavra de Deus. Eu acredito na literalidade das Escrituras, que ela é a palavra de Deus plenamente perfeita. Essa é minha fé. Eu prego um evangelho que eu acredito 100% no poder das Escrituras. Traduções é uma outra questão. Traduções podem falhar, mas a Bíblia não falha. A palavra de Deus, sua mensagem, sua doutrina é infalível. Que Deus nos abençoe, que a gente ame a palavra, que a gente guarde a palavra, que vivamos a palavra. Cuidado, porque parece que tem muitas igrejas hoje ainda impondo sobre as pessoas tantas coisas, jugo, vendendo milagres, vendendo comunhão, vendendo tantas coisas, quando o que Deus dispôs para nós está tudo de forma gratuita. Basta a gente, de fato, se comprometer e se alinhar com a sua palavra. Deus nos abençoe, Deus nos guarde, então. Que vivamos o presente da reforma ainda nos dias de hoje, até que Cristo Jesus volte. Meu pastor, muito obrigado por essa oportunidade. Amém?